Fala, moçada, continuando aqui as nossas resoluções. A questão 9 diz que para realizar o desencarceramento de vítimas presas em ferragens, uma equipe do CBM utiliza uma prensa hidráulica. De maneira simplificada, esse equipamento é considerado como dois tubos cilíndricos interligados, conforme a figura. Os raios dos cilindros são respectivamente 0,1 e 0,4, e se um fragmento metálico que pode ser considerado como um bloco de massa igual a 800 kg é apoiado sobre o cilindro de maior raio, que a força F deve ser aplicada pelos militares sobre o cilindro de menor raio para manter o bloco em equilíbrio. Beleza, moçada. Essa resolução aqui, né, ela envolve o princípio de Pascal, né? Essa questão é clássica, né? A questão da prensa hidráulica, né? Então, é uma questão que vocês precisam dominar. Tem uma resolução super simples, né? Mas tem um raciocínio muito bonito por trás, né, da resolução simples, né? Que é o princípio de Pascal, né? Lembrando, como eu disse, né, todas as resoluções aqui serão bem compassadas, né? E são também, né, maneiras de revisar o conteúdo, né, de explicar os conceitos físicos envolvidos. Então, se você tem facilidade com o assunto, avança o vídeo, né, ou pula o vídeo se você acha que a questão é muito simples, mas eu sugiro, né, a todos que vejam, porque aqui realmente eu vou mostrar de onde surge cada raciocínio, cada fórmula da física, né, para que você, né, quebre esse trauma pedagógico com a física, né, e entenda que ela se resume, na verdade, às vezes, a conceitos simples, né, e matemática básica, tá bom? Então, galera, o princípio de Pascal, eu já deixei até anotado, ele diz o seguinte: o princípio de Pascal diz que a pressão exercida sobre um fluido incompressível se transmite a todos os seus pontos e às paredes do recipiente. Uma palavra aqui chama atenção: incompressível. Né? O princípio de Pascal só tem, né, a sua aplicação válida justamente porque nós consideramos um fluido incompressível. Né? E o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que o fluido já está, né, no volume menor, né, no seu menor volume possível. Né? Então não tem como eu espremer mais aquele fluido. Né? Não tem como eu, por exemplo, quando você pega uma esponja, né, você consegue amassar ela, né, comprimir ela para que ela reduza o volume bastante. Né? Aqui no caso não. Né? O fluido que nós usamos na prensa hidráulica, ele já está, né, no seu menor volume possível, portanto ele é incompressível. E o que acontece? Quando eu tenho um fluido incompressível, galera, vamos supor de novo, mais uma vez aqui, uma caixa d'água, né, cilíndrica. E essa caixa d'água, né, ela tem aqui sua área da base, sua altura, e está toda cheia de água. Igual a gente fez na questão lá do Semalte. Né? O que acontece? Como essa água que está dentro dessa caixa d'água, ela é incompressível, quando eu exerço aqui uma força, vamos supor que nós temos aqui a primeira molécula de água aqui da superfície, né, líquida, né, da superfície do líquido, tá bom? E aí da lâmina d'água aí sobre a caixa d'água. Quando eu exerço uma força sobre essa moléculazinha aqui, como o volume já está, né, na sua expansão mínima, né, não tem para onde essa molequinha de água que tá sofrendo uma força, né, ser comprimida, ser espremida. Né? Então o que acontece? Ela, naturalmente, né, vai fazer o quê? Ela vai repassar essa força, né, para que está logo abaixo dela. Né? Porque não tem mais para onde ela correr, não tem para onde ela escapar. Ela então sofre a força e, incompressível que é o líquido, ele então distribui essa força para todas as outras moléculas, porque não tem para onde elas, né, se expandirem mais. E é por isso, né, que quando eu exerço uma força sobre um fluido, né, essa pressão, né, que na realidade está ali sendo efetuada, né, já que pressão é força sobre área, né, se distribui para todo o fluido, né, bem como para as paredes, né, do recipiente, tá bom? Então, ó, vamos lá. Agora com isso a gente consegue resolver. Por quê? Observa. Com esse raciocínio a gente consegue entender o seguinte. Eu disse para vocês que, né, a força ela se distribui igualmente para todas as moléculas, né, para todo aquele fluido, todo aquele volume de fluido. Então observa, se eu estou aqui, ó, eu tenho uma área aqui, uma área pequenininha, e aqui eu tenho, né, uma área grande, certo? Mas a gente acabou de combinar que a força exercida sobre uma área, né, de um fluido incompressível, ela se distribui igualmente para todo o volume de fluido, é ou não é? Então, eu posso dizer que essa força F do lado de cá, sobre essa área pequenininha aqui, vou chamar F1 sobre A1, né, ela se distribui para todo o fluido, é ou não é? Mas também observe, do lado de lá, eu tenho, né, uma força, que eu vou chamar de F2, que no caso é o peso desse bloco, né, sendo exercida sobre, né, uma área maior, né, que eu vou chamar de área 2. Né?
Acontece que quando essa força exercida por esse bloco aqui gera uma pressão nessa área, né, ela também, né, distribui, né, essa pressão igualmente para todo o volume do líquido. Então vamos lá, existe alguma incoerência aí quando eu digo que a pressão daqui se distribui para todo o volume, mas a daqui também? Não, não existe, sabe por quê? Porque o que acontece é simples, né? É daqui que sai, né, a resolução dessa questão. De fato, as duas pressões estão sendo igualmente distribuídas e o líquido só está em equilíbrio porque, na realidade, né, essa distribuição ela é igual. Né? Isso me dá o quê? Isso me dá a formulazinha, né, que resolve essa questão, que é F1 sobre A1 vai ser igual a F2 sobre A2. E com isso eu finalizo, né? Finalizo por quê? Ora, porque eu tenho já a área 1 e a área 2, né? Tenho a força 2, só não tenho a força 1. Né? Então eu vou fazer o seguinte, a força 1, que é a força que o bombeiro vai aplicar, sobre a área 1, né? A área 1 que tem raio, né, 0,1, então a área do círculo, né, é um cilindro, né? Então nós temos a área da base igual à área, né, de uma circunferência. Isso é π vezes r ao quadrado, vou chamar de rzinho. Vai ser igual à força 2, que é o peso do bloco, né, que nada mais é do que massa vezes gravidade. Então eu tenho 8.000 newtons, né, sobre a área 2. Né? Aqui eu já multipliquei, tá, galera, pela gravidade. Ó. São 800 kg vezes 10, né? 8.000. 8.000, então é a força, né, peso, 8.000 newtons sobre a área 2, que é π vezes r ao quadrado. Daqui, antes mesmo de jogar os valores dos raios, eu já consigo cortar π com π, por isso que ele não precisa dar nenhum tipo de aproximação. E eu chego então que a minha força 1, que é a força dos bombeiros, né, passando o raiozinho pequenininho para lá, multiplicando, né, vai ser igual a 8 vezes 10 ao cubo, vezes o raiozinho ao quadrado, sobre o raiozão ao quadrado. Agora vamos jogar, né, os valores. Né? Eu sei que o raiozinho vale 0,1, então aqui eu tenho 0,1 ao quadrado, e aqui eu tenho 0,4 ao quadrado. Isso me dá uma força igual a 8 vezes 10 ao cubo, 0,1 ao quadrado, é 0,01, né? Sobre 0,4 ao quadrado, que é 0,16. Né? 4 vezes 10 a menos 1 ao quadrado, 4 ao quadrado 16, 10 a menos 1 ao quadrado, 10 a menos 2, está certo. Agora vamos lá, vamos se livrar dessas vírgulas, né? Aí eu posso pegar aqui a minha fração e fazer o quê? Multiplicar, né, por 100, em cima e embaixo, né? Então eu fico com, eu já vou usar o 100 do numerador, né, daqui desse 1000 que eu tenho aqui, né? Então, eu tenho 8 vezes 10, né, e o 100 que me sobra, né, do 1000, eu já vou multiplicar aqui para tirar essa vírgula do 0,01, vai me dar 1. Sobre, multiplicando aqui por 100 embaixo, né, vai dar 16. Só que lembre, né, eu já usei o 100 aqui do 1000, ó, para tirar a vírgula desse 1, né? Então, ele já estava aí, né, esse 100, né, embutido nesse 1000. E embaixo eu multipliquei por 100, né? Então, o que acontece? Embaixo eu tirei um 100 do nada. Em cima, né, eu tirei um 100 que eu já tinha aqui, né? Afinal, 1000 é 10 vezes 10 ao quadrado, né? Então, o que acontece? Em cima eu já tinha, abaixo não. Então, eu preciso multiplicar por 100 em cima também para deixar igual, né? Tudo certinho. Agora, 8 vai-se embora com 16, fica 2, né? Aqui eu tenho 10, vai-se embora com 2, fica 5. Isso vai me dar uma força de 5 vezes 10 ao quadrado, famoso 500 newtons. Beleza, moçada? Vamos lá para a próxima.